Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E o nosso convidado de hoje é o Laércio Bueno, diretor comercial da Conta Infinity. O Visita na Record já está no ar. E o nosso convidado de hoje é o Laércio Bueno, diretor comercial da Conta Infinity. Laércio, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Valéria, mais uma vez pelo convite de estar aqui na Record, esse programa maravilhoso que é o Visita na Record. Pois é, eu já começo te perguntando como que surgiu essa Conta Infinity, para quem ainda não conhece, como funciona? Bom, chegou no Brasil em alguns anos atrás essa democratização de não só ter os bancões, né? Então a gente estava acostumado com o banco vermelhinho, o banco laranjinha, o banco azulzinho, amarelinho, e aí foi surgindo outras oportunidades com a vinda dos bancos digitais. E por isso nós criamos a Conta Infinity em 2019. Ela nasceu não como a conta que conhecemos hoje, mas ela nasceu como uma pequena corretora de investimentos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa sede, que ainda está lá, na Avenida das Américas. Tive a oportunidade de, semana passada, passar quase a semana inteira lá com os nossos cariocas, aprendendo um pouquinho mais da Conta Infinity junto com eles, nesse início de como foi essa prospecção. E já num período já de extremidade, onde estava o caos no mundo inteiro, que era o período pandêmico, em 2022 a Conta Infinity se tornou a fintech que ela é hoje, né? O banco boutique que ela é hoje. Então, ela iniciou em 2019 e em 2022 ela já tomou corpo, cresceu e falou, não, agora não vamos conseguir mais ser uma corretora, vamos nos tornar também um banco digital. E essa foi a diferenciação que foi feita. Teve ali a sua decisão de abrir uma segunda sede e aí transferir a sede do Rio de Janeiro para São Paulo. E hoje, na cidade de São Paulo, tem a sede da Conta Infinity no bairro do Brooklyn. E posso falar agora em primeira mão para você que em Santos vai estar recebendo a nossa terceira agência aqui na cidade de Santos, onde a gente vai ter o prazer de receber os nossos clientes na Conta Infinity. Olha só que bacana. Então, a conta digital, mas também com esse atendimento presencial. E para você ter essa conta também é gratuito? Gratuito, você não paga nada. Esse é o maior diferencial que nós temos, Valéria, principalmente porque as pessoas às vezes têm um pouco de medo de ter um acesso a uma conta digital. Porque vou falar com quem é que vai me atender, é sempre um robô, é um chat virtual. Mas na Conta Infinity a gente traz essa inovação. Além de ter as sedes presenciais, onde o cliente pode ir, e eu falo, às vezes a pessoa não imagina, tem até uma conta digital, pode ser em qualquer outro banco, você fala, você sabe onde é a agência do seu banco digital? Não. Você sabe quem é o seu gerente da sua conta digital? Não. Esse é o maior diferencial da Conta Infinity. Por mais que sejamos digitais, por mais que já estamos ali num próximo passo que temos que estar, assim mesmo, colocamos a presencialidade, a humanização para que os nossos clientes tenham ali um diferencial, um atendimento, um cuidado. É necessário, principalmente no mundo onde a gente fala muito de inteligência artificial, está ficando cada vez mais distante. E o nosso dever, o que nós queremos mais fazer é aproximar as pessoas. E aí você tocou num ponto muito bom. A conta é 100% gratuita, não tem tarifa, não tem cesta básica. Pix ilimitado, onde a pessoa pode utilizar. Quero fazer pagamento, não tem taxa de pagamento. Se ele é um cliente PJ, porque a Conta Infinity também é para pessoa física e pessoa jurídica, se ele é um cliente PJ que ele utiliza o boleto, ele pode utilizar o nosso boleto também sem tarifação, mesmo na compensação. Então, nós criamos vários mecanismos para que o cliente utilize a conta de forma gratuita e ele tenha aí a sua maior rentabilidade. Que eu gosto de dizer que a Conta Infinity é a conta que mais rende no Brasil. Pois é, isso que eu ia te perguntar. É a conta digital, mas com todos os serviços do banco convencional. Exatamente. Então, eu quero um seguro, quero um consórcio, eu quero fazer um plano de saúde, um plano odontológico, quero fazer um seguro para o meu carro, uma assistência para a minha família, você pode fazer. Então, tudo que tem num grande banco, na Conta Infinity ele vai encontrar. Então, ele tem essa diversificação, mas o nosso maior diferencial, Valéria, qual o diferencial, então, da Conta Infinity, além de tudo isso que você falou, do atendimento presencial, de ter um gerente que vai cuidar da minha conta, de ter alguém que vai me atender,
é principalmente um campo que nós chamamos de investimento, onde ele vai poder fazer o próprio investimento dele através do aplicativo. Então, dentro do nosso aplicativo, onde ele vai tanto na App Store como na Play Store, baixa o aplicativo, é muito fácil para ele fazer a abertura de conta, precisa apenas de ter um documento válido com foto, seja o CNH ou o RG, que vai pedir ali na hora dele fazer a abertura de conta a validação. Vai pedir uma selfie dele, vai fazer essa validação e ali ele já faz a abertura de conta. Por ser uma conta de investimento, demora um pouquinho mais para abertura, até 72 horas para aprovação, porque tem toda uma análise do cliente, né? Para todo cliente de investimento, em qualquer banco de investimento que você faça, exclusivo de banco de investimento, ele tem uma análise maior, né, de compliance, para a segurança, tanto para o banco como também para o cliente. Então, por isso que ele acaba demorando essa validação. Após isso, até 72 horas, a conta dele já está válida, onde ele pode cadastrar o Pix, transferir dinheiro, fazer a movimentação e também o seu investimento. Olha só, importante dizer também que um diferencial que a gente estava comentando aqui nos bastidores é justamente o suporte que vocês oferecem à consultoria em relação à educação financeira, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura e muitas vezes as crianças crescem, se tornam adultas e aí têm dificuldades na vida financeira justamente por essa ausência da educação financeira. Exatamente. A parcela da população brasileira que já faz investimento, Valéria, ela ainda é muito pequena, né? Então, nós temos dados aí que nos últimos 5 anos dobrou o número de pessoas que fazem qualquer tipo de investimentos. Mas ali está uma bacia muito grande para a gente medir. É investimento em consórcio e coloca até a poupança. Você guarda dinheiro na poupança, guarda. Ele ainda entra como investimento, mas ainda somos poucos, né? Uma parcela aí de menos de 5% da população brasileira. E se nós pegamos a parcela americana, são mais de 70% dos americanos que fazem qualquer tipo de investimentos, né? Então, a educação financeira, como você falou, e foi uma das coisas que me encantou na Conta Infinity. Eu sou educador, sou empresário na área de educação, né? Se alguém voltar um pouquinho aí no passado, já vim aqui na Record um pouquinho atrás para falar essa trajetória da educação, que eu tenho muito orgulho. E como educador, faltava um pouco dessa questão financeira. Eu venho de uma família que não é abastada, não tive educação financeira, então a minha questão era trabalhar para poder conquistar. Mas se eu trabalho e poupo também um pouquinho todos os meses, lá na frente essa conta ela vai fechar de uma forma melhor. O meu esforço para alcançar aquele meu objetivo vai ser menor. Então, quando a gente fala de educação financeira, de planejamento familiar, e aí, por isso que eu gosto de dizer que nós entregamos isso, porque temos um time de consultores familiares. O que são os nossos consultores familiares? É justamente fazer isso. Sentar com você, Valéria, né? Estamos conversando um pouco antes. Valéria é casada, tem 2 filhos, eu também sou casado, tenho 3 filhos. Situações um pouco parecidas, né? Mas a distribuição familiar é totalmente diferente. Então, o planejamento que serve para mim, talvez não vai servir para você. Então, tem que ser uma consultoria, né? A gente entender qual o momento da sua família, o que você está passando, o que podemos fazer. Tem dívidas? Não tem? Então, fazer um planejamento da sua vida para que esse planejamento surta efeito, né? Tem dívida, vamos quitar as dívidas. Vamos fazer aqui um planejamento para que isso aconteça. Já quitou as dívidas, agora nós vamos fazer uma reserva de emergência para você. Então, tem esse produto. Essa reserva de emergência, ela é aplicada em que situação, por exemplo? Reserva de emergência. Tem gente que fala assim, mas todo mês eu tenho uma emergência. Não, calma aí, não é assim também, né? Reserva de emergência, você ter pelo menos ali 5 vezes o seu salário guardado. Isso é o ideal. Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode ter. Mas pelo menos, vamos colocar numa aplicação aqui onde você pode resgatar num tempo menor. Então, vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu tenho um produto na Conta Infinity que ele me rende 1,31 ao mês, já deduzido do imposto. É uma boa, uma excelente rentabilidade. E ele não é uma aplicação de longo prazo. Ele é uma aplicação sem fidelidade. Ou seja, a qualquer momento eu posso pegar o meu valor de volta. Então, eu posso colocar a minha reserva ali. Então, surgiu uma emergência. Poxa, eu tenho que fazer uma viagem. Poxa, o meu carro quebrou. Né? Eu tenho uma situação que fugiu do meu controle e eu tenho que usar a minha reserva de emergência. É para isso que ela existe. Não é para você colocar
com a mão e tirar na outra no outro dia. Não, é reserva mesmo, deixar ali guardadinho, aonde você vai precisar. É um caso de doença. Exato, né? Eu vou precisar fazer algo ali, minha esposa ficou doente, vai ter que pagar uma cirurgia para ela. Isso, estou falando já de uma questão pessoal minha, né? Já tive que correr ali, né, numa situação que o plano ia demorar para aprovar e a gente teve que fazer o pagamento. Houve depois o reembolso, mas eu tive que ter o dinheiro ali para poder fazer o pagamento na hora. Então, isso é uma situação que precisei usar a reserva de emergência. É necessário a gente ter isso. Não é para trocar carro, não é para dar entrada na casa, não. É uma reserva mesmo para que a gente possa planejar ali para o nosso cliente. E além dessa reserva de emergência que você falou, também tem uma preocupação em relação, por exemplo, quem tem filhos. Custear os estudos, né, dos filhos. Então, é algo que os pais têm que começar a poupar, né, já desde o nascimento da criança e até antes. Exatamente. Voltando a falar um pouquinho da educação financeira, o americano, né? O americano ele já tem essa cultura de, quando a criança nasce, ele já abre uma aplicação, já poupa todos os meses para quando chegar na faculdade, a faculdade da criança já está paga, né? Então, hoje, queria ter começado isso há uns anos atrás. Mas eu tenho uma filha hoje de 19 anos, que hoje, eu não fiz isso para ela, mas hoje eu coloco um pouquinho para ela na conta dela e ela também já coloca um pouquinho para ela. Então, já planejando o futuro dela. Já os meus filhos menores, uma de 6 e outra de 8, eu já mostro para eles, na prática, como se faz. Então, se você falar hoje com os meus 2 filhos, eles vão falar da conta Infinity, porque eles já sabem o quanto eles têm poupando e quanto eles vão ter quando tiver 18 anos. Então, eles já têm esse cálculo prestado. E aí, quando eu falo assim, nossa, Laís, você já poupa muito? Não. É R$250 para um, R$200 para outro. Tem a diferença de idade, então por isso que eu acabo colocando um pouco mais para um e um pouco menos para o outro. Porque um vai poupar menos, vai poupar mais pelo tempo, né? E aí, essa diferença de 2 anos que tem quase um de outro, aí no final vai dar uma diferença até considerável no valor. Mas quando nós fazemos isso, já é para o futuro deles, né? Então, já vai ter dinheiro suficiente para pagar um curso, se ele quiser, de medicina à vista. Já vai ter o dinheiro para isso, né? Calculando aí, colocando inflação e tudo mais, já dentro daquilo que eu previ que a gente pode estar fazendo, já vai estar. Me ajuda muito, porque eu sou da educação, então eu já consigo trazer essa previsibilidade. Mas para eles já vai estar mais fácil. Diferente de mim, que eu tive que eu mesmo trabalhar para pagar a minha faculdade, né? Então, é uma coisa que eu até gosto de dizer, eu parei de dar coisas que eu não tive para os meus filhos e comecei a fazer coisas que eu não tive. Então, uma coisa é você dar o bem, o brinquedo ali, ele vai acabar. Mas quando você dá uma educação financeira para o seu filho, ensina para ele a importância de poupar, né? Hoje eu vou no shopping, ele fala assim, papai, me dá R$10. Para que você quer R$10? Para tal coisa. Será que é melhor? Não é melhor a gente guardar esses R$10? Aí ele pensa 2 vezes, papai, então você me dá 5 e eu vou colocar 5 do meu dinheiro. Pode ser? Pode ser, já não vai gastar o dinheiro todo. Então, vamos negociando ali e a gente já vai tendo ali uma educação. Quanto mais cedo que você falou, é o real. Quanto mais cedo você começa a poupar, melhor vai ser lá na frente para você realizar os seus sonhos. É verdade. Olha, tem muito assunto ainda para a gente falar aqui com o Laércio Bueno, da conta Infinity. A gente vai falar no próximo bloco sobre investimentos, qual que é o melhor momento para investir, quais são as melhores formas de investimento. No próximo bloco, a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Laércio Bueno. Não saia daí. E nós já voltamos com visita na Record com o nosso convidado. Hoje recebendo aqui o Laércio Bueno, diretor comercial da conta Infinity. E a gente estava falando aqui sobre os investimentos, né? Qual que é a melhor forma de investir, no que a pessoa tem que investir. Muito se fala, né, dos investimentos que tem uma baixa rentabilidade, de alta rentabilidade. Sim. Como analisar tudo isso? Às vezes a pessoa fala assim para mim, esse produto que você tem FGC? O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então esse fundo, ele foi criado depois do que nós sabemos que teve lá o Plano Collor, foi criado pelos bancos para ser uma segurança para que as pessoas... E às vezes a pessoa fala assim, mas esse banco não tem o FGC. Às vezes a pessoa se engana que o produto que o bancão está oferecendo para ela, o banco tem o FGC.
mas o produto que ela está aplicando, que o gerente às vezes indicou para ela, não está linkado a esse produto, né? Porque geralmente o que tem ali que está linkado é a poupança, a conta corrente, e certamente se a pessoa está na poupança, o que vai acabar acontecendo com você? Você está perdendo dinheiro na poupança. Na poupança você não está poupando, ela está tomando, porque a taxa de inflação está muito alta. Ou seja, você não está conseguindo ter uma rentabilidade favorável para você. Então, por isso que você tem que fazer esse cálculo. Os nossos cálculos sempre é a base do CDI. Então, nós colocamos a rentabilidade sempre à base do CDI, para que a gente possa ter ali uma diversificação para o nosso cliente. Então, às vezes você perguntou qual o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que você faz. Ué, Laércio, como assim? Se você não fizer nada, você não vai ter rentabilidade. Se você fizer algo, já vai começar a ter uma rentabilidade. Então, um outro momento, até brinquei aqui nos bastidores com a Valéria. Perguntei para ela, Valéria, você sabe qual é o melhor momento para você investir? Você lembra, Valéria, qual foi a minha resposta? Pois é, ontem. Ontem foi o melhor momento para você começar a investir. Por quê? Quanto mais cedo você começa, melhor vai ser para que você tenha uma rentabilidade. Então, hoje dentro da conta Infinity, aí falando especificamente dela, nós temos vários tipos de produtos. Mas vamos dividir em duas etapas. Onde o cliente ele já tem o patrimônio e aí ele quer ter uma liquidez mensal. Olha, eu tenho já um valor e desse valor que eu construí, eu quero viver dessa renda, eu quero ter uma rentabilidade, eu quero tirar aqui esse valor, seja muito ou pouco, enfim, o valor que ele investiu, ele vai tirar todos os meses a rentabilidade desse valor. E eu tenho o produto de juros compostos, onde o cliente ele está iniciando ali a sua jornada, onde, olha, eu tenho um pequeno valor aqui e eu quero deixar ele reservado por um período de tempo, onde ele vai multiplicar. Einstein diz que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Por que a 8ª maravilha do mundo? Se você entende os juros compostos, você ganha. Se você não entende, você paga. E isso é muito importante. Uma boa parcela dos brasileiros já teve problema com o cartão de crédito e viu a sua fatura crescendo de forma estrondosa. Por que cresce estrondosa? Porque o que está sendo cobrado na fatura do cartão de crédito quando se atrasa se chama juros compostos. O nosso juros compostos é o juros do bem, onde você vai estar fazendo ali a sua aplicação e ver a rentabilidade crescendo ao longo do tempo. Por isso que é importante essa consultoria, essa conversa que vocês têm, esse planejamento para identificar qual o melhor investimento naquele momento para aquela determinada pessoa ou para aquela determinada empresa também. Exatamente. Eu gosto até de dizer que quando sentamos para falar com o cliente, ele tem que ser sincero conosco, né? Planejar. Tem um nosso executivo do Rio de Janeiro, que eu acho ele muito engraçado, que ele fala que ele faz até compra para o cliente, né? Porque ele mostra para o cliente a diferença. Olha, a diferença. Onde você está comprando carne? Estou comprando no açougue. Não, você tem que comprar no atacadista. Compra aqui. Olha a diferença. Ele conseguiu reduzir em mais de R$2.000 a compra do mês do cliente, né? Um cliente grande, óbvio. Uma família já muito estruturada, mas mesmo assim, uma economia onde você economiza R$2.000 uma conta, quem não quer? Tem gente que não ganha R$2.000, uma boa parcela da nossa população não ganha esse valor. Então, é necessário, é preciso ter um planejamento. Às vezes, as pessoas pensam que precisa ganhar mais dinheiro. Talvez você não está utilizando bem o seu dinheiro, né? Então, e aí eu me coloco nesse cesto. Por quê? Eu já ganhei mais dinheiro do que ganho hoje. Já ganhei mais dinheiro do que ganho hoje, em algum outro momento da minha vida. Mas hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor do que eu tinha antes. Porque o meu planejamento me deu condições para que eu tivesse uma vida melhor, gastando menos, né? Então, não deixar vazar o dinheiro ali pelas mãos, você poder ver ele rentabilizar, ver ele crescer de uma forma segura, ver de uma forma onde você tem uma mitigação de riscos, isso é muito importante. Por isso o planejamento é necessário, sentar, falar. A gente não gosta que o cliente vá lá e faça uma aplicação sem falar com ninguém. Fale conosco. A gente não quer o dinheiro do cliente, a gente quer a alegria do cliente. É diferente. Ter o cliente para nós é a nossa alegria, ver a alegria dele, ver a satisfação dele. Ele falar assim, poxa, coloquei o meu dinheiro, estou tão feliz, estou alegre. Caramba, rendeu tanto assim. E é isso que traz a motivação para a gente ver
essa alegria e fazer com que a gente entregue o melhor plano para ele, entregar o melhor resultado para ele, não só a melhor rentabilidade, mas a melhor estratégia para ele chegar àquele objetivo dele. Olha, muita gente pode, de repente, estar ouvindo, né, o Laércio falar aqui e dizer assim, mas Laércio, eu até queria investir, mas eu tenho dívidas, como que eu faço? Planejar para a gente quitar as dívidas, né? É necessário. Hoje, inclusive, um executivo falou comigo um pouco mais cedo e ele falou de um cliente no interior de São Paulo que estava numa situação dessa. Olha, eu tenho um cliente que está com X mil de dívida e ele tem X mil reais que dá para guardar para a gente poder fazer essa quitação de dívida. Então, a gente fez uma construção ali de quanto ele precisa e por quanto tempo para ele fazer a quitação da dívida. A dívida, ela é uma coisa que ela puxa a pessoa para trás. Então, o nosso planejamento é quitar as dívidas primeiro. Depois a gente constrói. Mas como é que eu faço isso? Eu não entendo. A gente vai te ajudar. O nosso caminho é esse, cuidar do cliente para que ele possa ter ali a vida financeira dele saudável e positiva. Laércio, mas tem outra pergunta. Eu gostaria de investir, mas eu ganho pouco. É possível ainda assim? Totalmente. Existe uma frase que eu gosto de dizer, dos improváveis. Tem muitas pessoas que acabam achando que por ela ganhar pouco, ela não pode investir. Talvez a pessoa fale assim, cara, eu não consigo guardar 20%, guarde 10%. Não consigo 10%, guarde 5%, mas guarde alguma coisa, né? Se você não fizer isso, você não vai ter a educação para você chegar, talvez, na velhice e ter algo palpável. E eu vejo hoje numa geração, a minha geração aí, é uma geração que ela não tem essa disciplina. É uma geração que é a geração que gosta de ter o que não teve, né? Eu não tive tal coisa, mas agora eu vou ter, agora eu posso, agora eu consigo, né? Quantas vezes eu ouço histórias muito parecidas com a minha, que o primeiro salário foi na primeira loja e comprou tudo que queria, né? Porque aquele poder de você, bom, já realizou esse sonho, passou, agora você é um pai de família, uma mãe de família, você tem que mudar a estratégia. Agora é o momento de você pensar no seu futuro. E aí a gente pensa, será que como eu vou me aposentar no futuro? Como é que eu vou ter isso se eu não consigo poupar agora? É necessário. A gente não pode depender sempre de uma fonte, é sempre necessário você ter mais de uma. E eu já trago isso dentro da minha casa e tenho isso como para mim. Se eu não consigo poupar agora, eu não vou ter uma vida épica, uma vida tranquila no final, né? Que aí você está velho, o que você quer? Viver em paz. E você fica preocupado, poxa, eu ganhando um salário mínimo, como é que eu vou ter isso? Então é sempre importante você ter essa consciência e a construção. Quanto mais cedo você começa, melhor. Se você, hoje que está me ouvindo, tem 18 anos, comece a poupar. Se você tem 37, comece a poupar. Eu tenho 60 anos, poupe também. Todos têm que fazer isso, porque quando você faz essa construção, tem essa base, com toda certeza você vai ter uma maturidade lá na frente para ter sucesso. O que nós trazemos é estratégias. Por isso que eu falei assim, olha, o meu filho vai chegar na tal idade e ele vai ter tanto de dinheiro. Eu sei quanto eu vou ter aos meus 47 anos. Que é o prazo que eu coloquei para mim. Eu coloquei um prazo de ter um patrimônio até 47 anos que eu não vou trabalhar por necessidade, vou trabalhar porque eu gosto. Eu gosto de fazer o que eu faço, de falar com pessoas, de ajudar pessoas, tanto na educação, de ver a pessoa ali tendo ali o seu diploma, tendo ali o seu curso finalizado, recebendo ali uma menção honrosa porque concluiu o curso, assumindo um cargo porque passou no concurso público. Isso para mim é maravilhoso, fantástico. Quando eu vejo a pessoa me ligando e fala assim, olha, eu fiz investimento, tá feliz? Estou muito feliz. Isso para mim também traz alegria. Então eu quero continuar fazendo por alegria, por prazer. Mas eu já tenho a minha idade, e a ideia é que eu vou tirar, vamos dizer assim, o pé do acelerador para poder curtir com a minha esposa, e aí curtir um pouco mais com meus filhos, já vão estar um pouco mais adultos, né? Talvez já sendo vô, porque eu já tenho uma filha adulta, quem sabe, não sei, mas no momento onde eu tenho essa previsibilidade, mas porque eu tomei uma decisão de começar a investir. E isso é importante, que o cliente ele tenha essa noção de quanto mais cedo eu posso poupar, não importa o valor,
O valor, ele é, vamos dizer assim, ele é um número, mas o tempo, ele é o mais precioso. O tempo é tão precioso, Valéria, até me lembro um ditado aqui, que ele é tão precioso que você não consegue comprá-lo. E ele é tão escasso que quando você perde, você não consegue mais ter ele de volta. Então, se você que está me ouvindo agora, não perca tempo. E aí nós temos uma frase na Conta Infinity que nós dizemos, não falamos de dinheiro, não gostamos de perder tempo. Tempo. Tempo é o nosso maior ativo. É o maior ativo que nós temos. Então, se a gente perde ele, você, consequentemente, vai perder rentabilidade. É verdade. Olha, que aula hoje do Laércio Bueno aqui. Muito obrigada pela presença e volte mais vezes. Eu agradeço, Valéria. Nós é que agradecemos, Laércio Bueno, ele que é diretor comercial da Conta Infinity. A gente fica por aqui com o Visita na Record, agradecendo também pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!